Graça e paz, igreja. Amém. Algum São Paulino esqueceu a Bíblia aqui em cima, pastor. Não, é de São Paulino isso aí. Pode se assentar, fica à vontade. Deus é maravilhoso e Ele nos proporcionou este momento para que estamos nesta noite, para sermos tocados pela ação e manifestação do Espírito Santo de Deus. E eu sei que Ele já tem feito isso desde o início deste culto. Quero pedir a você que abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé, no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Mesmo assentado, pediria que você curvasse sua cabeça mais este instante e orássemos a Deus, elevando a Ele o nosso coração e todos os nossos pensamentos nesta hora. Pai, aqui nós estamos diante da Tua gloriosa presença. Deus, nós sabemos que o Senhor tem se manifestado desde o início deste culto, porque este culto é tão somente para que o Teu nome seja exaltado. Deus, neste momento, na pregação da Tua palavra, eu lhe peço agora que o Senhor me use através da Tua unção, para que o Teu nome seja glorificado. Eu sei, ó Deus, que sem Ti seriam palavras ocas, vazias e sem sentido, ó Pai, em cima deste púlpito. Mas eu peço a Tua ajuda, por Tua graça, por Tua misericórdia, por Tua bondade. Esteja, ó Deus eterno, no controle de tudo neste momento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me esconda atrás da cruz do Teu Filho amado Jesus, porque o centro deste culto é o Senhor. E assim, ó Pai, nós oramos como igreja, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Baseado neste texto, que aqui acabamos de ler, eu gostaria de pensar no tema desta mensagem, refletir com os irmãos, quando Deus deixa de ser o problema. Quando eu vejo o título deste capítulo 8, talvez aí na sua Bíblia está escrito assim: a mulher apanhada em adultério. Mas nós bem sabemos e entendemos que os títulos não constam na Bíblia original. Por isso, nós podemos não dar toda a veracidade aos títulos que são colocados antes dos capítulos, porque nem capítulos havia. Capítulos foram colocados posteriormente e também os títulos. Por isso eu tiraria este título, a mulher apanhada em adultério, e colocaria a mulher que teve um encontro com a graça. E é pensando neste encontro com a graça que essa mulher teve com Jesus, através de Jesus, eu quero refletir
no tema que eu propus para esta mensagem: quando Deus deixa de ser o problema. Depois, no decorrer da mensagem, você vai entender o porquê deste tema. Será que o problema da nossa vida não seja Deus? É uma questão que nós vamos questionar em alguns momentos, mas eu quero que você reflita nisso, para que depois nós venhamos dar a resposta a esta pergunta que às vezes nós não compreendemos de imediato. Quando olho para o texto do Evangelho de João, no capítulo 8, nós nos deparamos com esta mulher. Uma mulher que o texto não nos declara nem sequer o seu nome, nem sequer a sua origem e nem sequer a sua situação social. Nós não sabemos quem ela é. E ela se depara naquele momento diante dos líderes religiosos que a levam até Jesus para que seja julgada. Logicamente, se entendemos os textos do Antigo Testamento, lá em Êxodo 20:14, em Levítico 20:10 e também em Deuteronômio 22, do 20 ao 24, nós vamos entender que a mulher que fosse pega em adultério, ela teria que ser apedrejada. Sim, mas os líderes religiosos esqueceram de uma parte deste texto. Se fôssemos olhar, nós iríamos entender que não somente a mulher deveria ser apedrejada, mas aquele que também estava com ela no adultério. Então seria a mulher e também seria o homem que deveria ser apedrejado. Por isso, fique imaginando, né? Um homem pelado pelas ruas de Jerusalém, fugindo porque foi pego em flagrante adultério. Mas por que só a mulher foi pega? Por que só a mulher ficou? Porque nós estamos diante de uma sociedade, naquele contexto em Israel, onde a mulher não tinha valor, onde a mulher era desclassificada, onde a mulher era só para a reprodução e o cuidado com os filhos. A mulher não tinha voz ativa na sociedade. Então, quando se depararam diante daquele quadro de um flagrante adultério, o que importa é a mulher e não o homem. Sim, porque subjugavam a mulher, davam descrédito à mulher. Então, levam-a até Jesus, colocam-no diante dele, para que ele tomasse então uma decisão. Esta mulher foi usada tão somente como uma armadilha para que Jesus fosse pego. A intenção nem tanto era a mulher, não estavam nem se importando com ela, mas queriam saber o que Jesus diria sobre tal situação. Estes são os líderes religiosos, os escribas e fariseus que ficavam no átrio externo do templo, onde montavam as suas bancadas para atender o povo. O povo chegava diante deles e podiam então questionar sobre a lei. Nós sabemos que não há só 10 mandamentos, há muitos mais outros que foram criados pelo judaísmo para que pudessem então cumprir os 10 mandamentos. Há muitos outros. Então, não podia se saber de todos eles. Esses que eram os estudantes da lei, os escribas e fariseus, podiam responder aos alunos e também às consultas do povo, que procuravam resolver alguns problemas. Estes eram aqueles que estavam acima dos demais, eram considerados pessoas insensíveis, pois eram cumpridores cegos da lei, não deixavam nem passar uma vírgula, conheciam tudo, mas ao mesmo tempo eram hipócritas. Diziam, mas não viviam aquilo que falavam. Comentavam-se sobre a lei, mas no seu dia a dia a descartavam. Tinha conhecimento, mas no seu dia a dia não cumpria com aquilo que falava. Então, eram hipócritas. E não porque também chamá-los de idiotas. Às vezes nós temos uma conotação equivocada sobre a palavra idiota, né? Parece um palavrão, mas se buscássemos entender o significado da palavra idiota, é aquele que olha para o seu próprio umbigo, é aquele que olha simplesmente para si. Então este é o significado da palavra idiota. E assim eles eram, olhavam só para si e gostavam de se parecerem superiores às demais pessoas, gostavam da posição, gostavam de caminhar e serem chamados de rabi, de mestres. Era isso que eles gostavam. O que nos difere esses líderes religiosos do tempo que estamos vivendo hoje, onde estamos também diante de líderes religiosos com uma espiritualidade hipócrita, com uma espiritualidade vazia, com uma espiritualidade fraca, sem sentido.
hoje nós estamos a cada dia, diante de cada situação que eu penso realmente que Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Falei aqui há pouco tempo de uma situação que eu vi, de um vídeo, onde o homem transfere o diabo, que aparentemente era o diabo, que estava possuindo uma mulher, e transfere aquele diabo para dentro de uma garrafa PET. Impressionante. Hoje o diabo está se tornando até um pouquinho de Saci Pererê, para contextualizar com a realidade brasileira. Depois, eu vejo um outro vídeo, que infelizmente é algo inacreditável, mas é realidade. É o que estão pregando por aí. Um homem que agora tem o milagre de Manassés. Ele tem o poder de dar o milagre de Manassés. O interessante de tudo é que ele diz: eu vou te dar o milagre de Manassés. Pessoas que gostam de se parecer com Deus, têm a síndrome de Deus, querem se parecer com Deus, querem estar acima de Deus, ou melhor dizendo, têm a síndrome de Lúcifer, que querem se considerar melhor do que Deus. E aquele homem chama a pessoa até ao púlpito da igreja e diga para ela: pode acender o cigarro, porque hoje vai ser a última tragadinha que você dá. E a pessoa pega o cigarro, a pessoa nem quer, mas ela é constrangida, não quero, ela não pode botar, pode dar, porque é a última tragadinha que você dá. A pessoa acende o cigarro, ela fuma o cigarro, e aí ele então ministra o milagre de Manassés sobre a vida daquela pessoa. Agora pergunta para mim, o que é esse milagre de Manassés, que eu não sei. Não sei o que ele fez com o texto bíblico para criar esta ideia de milagre de Manassés. Então as pessoas estão destruindo o evangelho, através desses vídeos que deixam a gente doido de ver uma situação como essa. Tanto é que até procurei para passar para vocês, mas como o vídeo tomou uma proporção muito grande nas redes sociais, eu não sei porque ele não está mais lá. Então, às vezes, nós ficamos presos a esses líderes religiosos, megalomaníacos, que querem corromper o verdadeiro evangelho. Mas agora, irmão, tem uma pior ainda do que essa. Tem, pastor? Tem. Agora tem a unção do churrasco. Se fosse com picanha, irmão, ainda era bom, né? Mas não é picanha não, irmãos. Está lá. Se você quiser ver, entra depois na página do pastor Moisés, o ovo que publicou o pastor, né? O pastor Moisés falou: vem aqui ver. Eu falei: não, mais uma não. É o que tem para hoje, né? Estava lá, as pessoas diante de uma churrasqueira que foi acesa dentro de uma igreja, e as pessoas vão até aquela churrasqueira e assopra aquela churrasqueira, e as pessoas começam o quê? A gritar, como se fosse uma unção. Umas caem no chão, não sei se caem endemoniadas, umas caem, começam a gritar, e começa a soprar, parece que está sentindo um negócio, aí começa a parecer que é o Espírito Santo, e fica naquilo. Eu falei: gente, aonde a gente vai parar com tudo isso? Pessoas que não querem conhecer a Jesus, pessoas que querem viver experiências com Jesus. Eu fico imaginando esses líderes que querem criar cada firula para tentar corromper o evangelho de Jesus. Que evangelho que é esse? O de Jesus é que não é. Estão corrompendo. As pessoas querem sentir experiências. Eu nunca condenei, e quem sou eu para dizer que não temos experiências? Temos sim. O Espírito Santo nos toca, e às vezes somos levados em contrição, a nos arrependermos, sentimos a presença de Deus dentro de nós, mas isso não é tudo na vida cristã. Eu não posso viver a minha vida cristã na procura de sentir alguma coisa, na procura de sentir o toque do Espírito Santo a todo momento. Eu tenho que ir, aí no culto hoje vai ser um culto de poder, eu vou sentir a presença de Deus. Errado. Você não vem ao culto para sentir poder, não. Você vem ao culto para ser curado. Você vem ao culto para ser trabalhado pelo Espírito Santo. Você vem ao culto para ouvir a mensagem, o Evangelho de Jesus e ver o que ainda há dentro de você que precisa ser mudado. O culto não é para você, o culto é para Deus. Ele é o centro do culto, Ele tem que receber o aplauso, Ele que tem que receber a reverência, Ele que tem que ser glorificado, Ele que tem que ser exaltado. Se Cristo não é o centro do culto, o culto não está sendo feito para Ele. O culto não é para você, mas estamos procurando sentir alguma coisa. Eu fico
tentando entender as questões que às vezes nós lidamos com a vida. Não tenho nada contra pessoas que vão orar no monte. Tudo bem, podem até orar no monte, mas não diminua Deus, as suas manifestações só no monte. Pessoas que vão ao monte pensando que Deus só se manifesta no monte. Pessoas que querem ir ao monte para sentir o poder de Deus. Pessoas que querem ir ao monte para serem tocadas por Deus. Deus está em todo lugar. João 4 nos ensina isso na conversa com a mulher samaritana. Acabou o local, acabou o espaço e acabou o tempo. Em todo lugar você pode clamar o nome de Jesus e Ele vai lhe ouvir. Mas só vai para o monte quem está cheio de Deus. Porque no monte não pode subir quem está em pecado. Se você está em pecado e não pode subir no monte, irmãos, esse Deus seu é um Deus grego. Um Deus que vai lá e te castiga. Um Deus que te condena. Se você está em pecado, é aí que você tem que subir no monte. Se você está em pecado, é aí que você tem que se humilhar. Não tenha medo, porque Deus vai revelar. E esses que dizem que estão no monte, que oram mais a Deus, eles se consideram superiores aos outros. Estão no patamar acima. Ei, tome cuidado. Por quê? Porque eu estou no monte. E se você for no monte, você tem que tomar cuidado. Então ele se coloca como uma pessoa mais santa que os outros. Que ele tem mais Deus do que os outros. Coloca-se no patamar a mais. Sabe o que se chama isso? Religiosos. O que difere dos líderes religiosos do tempo de Jesus? Nada. Estão iguais. Eu fico pensando nas cidades que não tem monte. Como os evangélicos devem ser frustrados nessa cidade. Porque não tem monte. Tem que ir para outra cidade que tenha monte, porque senão, não tenho nada contra. Fique à vontade. Pode ir orar no monte, mas não limite Deus a se manifestar só no monte, como se no monte fosse o lugar mais especial aonde Deus se relaciona. Não tenho nada contra, por quê? Porque aqui no texto diz que Jesus subiu para o Monte das Oliveiras. Por que Jesus subiu ao monte? Ah, porque lá no monte, né, é um pouquinho mais alto, deve estar um pouquinho mais perto de Deus. Não. Ele foi ao monte porque a multidão não deixava. A multidão estava todo o tempo atrás dele, não deixava. Ele tinha que se retirar para um lugar. Teve momentos que Jesus teve que entrar num barco e ir para o meio do mar para poder falar com as pessoas, porque as pessoas queriam todo o tempo tocá-lo, queriam todo o tempo estar perto. Jesus tinha que se retirar, por isso ele subiu ao monte, também para orar, e também para poder ter uma visão geral da cidade, porque no monte ele podia ver a cidade como um todo. O pastor Moisés já foi em Israel, sabe como é, lá no Monte das Oliveiras você tem uma visão geral, por isso subia-se ao monte. Agora, falar que Deus só se manifesta no monte, aí é meio complicado. Retrocedemos um pouco ao Velho Testamento e pensamos que Deus só se manifesta a Moisés, como acontecia no Antigo Testamento. Ei, você está no tempo da graça. No tempo da graça não tem mais véu. O véu foi rasgado de alto a baixo. Você tem livre acesso à presença de Deus. Amém? Isso é graça. Mas o mais triste é que algumas pessoas permitem ser controlados por essa religiosidade legalista, que corrompe a nossa mente, que nos leva a cumprir metas, que nos leva a cumprir regras, para poder então entrar no reino de Deus. Ah, eu não assisto televisão, eu uso terno e gravata, eu participo do culto todo dia, eu não faltei, já fazem anos que eu não falto a um culto. Na minha casa não acontece isso, não acontece aquilo, tudo bem. E agora, você está salvo? Não. Porque não são regras que vão te levar para o céu. Sabe o que te leva para o céu? Uma palavrinha muito pequena, mas ao mesmo tempo muito importante. Graça, graça, graça. Você tem a salvação, é pela graça de Deus, e não pelos seus méritos. Mas algumas pessoas gostam dessa religiosidade legalista, que dá uma aparência do quê? De uma espiritualidade elevada. Se colocam acima dos demais. Por isso, que nesse texto aqui de João 8, 1 a 11... Jesus está diante de 3 personagens. Nós podemos entender que nesse texto tem 3 personagens importantes. Quais são? Primeiro, nós nos deparamos com quem? Com aqueles que eu acabei de dizer, os líderes religiosos. Que são quem? Os apedrejadores. Estavam com a pedra na mão.
Vamos ver o que Jesus vai falar, porque hoje essa mulher vai morrer. Mas vamos ver o que ele vai falar. A pedra já estava na mão, esperando só o veredito. Os líderes religiosos são aqueles que veem as pessoas somente no seu exterior. Os religiosos são aqueles que não olham para o sentimento das pessoas. Os religiosos tratam as pessoas como escadas para conseguir os seus objetivos. Os religiosos se esquecem que as pessoas têm alma. Os religiosos se esquecem que as pessoas têm sentimentos, que as pessoas precisam ser amadas e que precisam do amor. Os religiosos se esquecem, por quê? Porque se acham melhor do que os outros, são julgadores. Estão acima daquelas pessoas. Por vezes, passamos por uma prostituta no centro da cidade à noite e dizemos, que nojo, pervertida, merece a morte. E nos esquecemos que um dia, aquela mulher que está naquela esquina, esperando um cliente passar, ela já foi um bebê de colo, onde a sua mãe a carregava, beijando-a, passando e tratando bem dela. Era uma pessoa assim, não importa no que ela se tornou, ainda ela tem alma. Quando você passa pelo mendigo embriagado na rua, não lhe damos o total olhar. Não se esqueça, aquele mendigo, ele também tem sentimento, ele também tem alma, ele também precisa de um abraço, ele também precisa ser acolhido. Mas os religiosos passam de reto, não lhe dão apoio. Quantas vezes nós estamos nos tornando como esses apedrejadores, como esses julgadores que condenam as pessoas? Há também a mulher diante dessa história. Eu me imagino agora diante daquele quadro, aquela rodinha feita dos líderes religiosos, prontos a condená-la, e ela ao meio, uma mulher constrangida, culpada, com medo, com o sentimento de que a vida acabou. Ela estava se sentindo morta já, pela vergonha que ela sofreu, pela hostilidade pela qual ela foi tratada, pela vergonha pública que ela foi submetida diante daquela situação. Mas Jesus aparece diante daquele quadro, diante desta mulher que está toda destruída, não só por fora, mas também por dentro. Aparece o terceiro personagem, Jesus. Por quê? Porque Jesus é aquele que tem compaixão, é aquele que tem misericórdia, é aquele que tem bondade, é aquele que é todo amor. Jesus sim, ele olha a alma daquela mulher. Jesus sim, ele olha para o sentimento daquela mulher, olha diante dos olhos dela e diz assim, você estava morta, mas eu estou aqui para lhe dar a vida. Esse é Jesus que muda a história das pessoas. E ainda diz para ela, ei, cadê todo mundo? Ninguém te condenou? Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Imagina aquela mulher dizendo assim, mas eu não vou ter nenhum castigo. Jesus diz, não, vai e não peques mais. Mas eu não vou ter problema nenhum. Vai e não peques mais. Ele não disse assim para ela, vai, mas fique esperta. Porque eu posso te cruzar aí nas ruas de Jerusalém. Eu posso te encontrar por aí. Se eu te ver de novo, aí o negócio vai ficar estreito. Tome cuidado, fique esperta. Porque está tudo guardado aqui, na minha memória. Eu não esqueci nada. Não, Jesus não é assim. Jesus não tem HD interno. Jesus, se Ele perdoou, Ele diz para você, vai e não peques mais. É porque Jesus tem sempre uma segunda oportunidade para você. Isso é graça, é compaixão, é misericórdia, sem castigo, sem culpa, sem medo. Esse é o Jesus que alguns desconhecem. Aí eu pergunto para você nesta noite, quem é você? Em qual desses três personagens você se encaixa? Como o religioso, que está com a pedra na mão, esperando só o primeiro jogar para você também poder jogar? Ou você é a mulher que está constrangida, que está se sentindo culpada, que está perdida, que já não sabe mais o que fazer, que não tem mais outra alternativa, que sabe que vai morrer? Ou você tem o mesmo sentimento de Jesus, que perdoa,
que compreende, que abraça, que não olha só o externo, mas olha o coração. Quem é você diante desses três personagens? Eu digo quem você é. Por muitas vezes você é o religioso, que está sempre com a pedra para julgar e condenar. O povinho que gosta de julgar e condenar são os crentes. Gostam de julgar e condenar. Por quê? Porque isso faz se sentir superior ao outro. Pela maioria das vezes nós nos parecemos com os apedrejadores, com os religiosos. Em alguns momentos, eu sei que você também se sente como uma mulher constrangida, perdida, com medo. Em alguns momentos você também vai se sentir como aquela mulher. Mas a minha intenção aqui nesta noite é que além de você por vezes sentir-se como religioso, por vezes sentir-se como uma mulher, que você saia daqui pensando como Jesus reagiu diante daquela situação. É assim que você tem que reagir, como Jesus reagiu diante daquela situação, com misericórdia. Eu imagino lá, Jesus, as pessoas querendo saber dele, o que ele iria dizer, e ele simplesmente começa a escrever no chão. Será que Jesus ia escrever no chão? Não há estudiosos, nem a Bíblia nos dá margem para tentarmos descobrir o que Jesus escreveu. Se tentássemos, não conseguiríamos. Mas podemos imaginar Jesus escrevendo ao chão o nome de cada líder religioso que estava ali e o seu pecado na frente. Será que Jesus faria isso diante daqueles líderes religiosos? Não, porque ele também estaria condenando os líderes religiosos. Ele não faz isso, porque Jesus, ele não condena. Eu não sei o que Jesus escreveu, mas eu penso dentro de mim que ele escrevia graça no chão. Graça, 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 graça e graça. É isso que ele queria ensinar, a graça. Talvez eles não estavam entendendo o que ele estava escrevendo, mas eu imagino que poderia estar escrevendo graça. Por isso, tome cuidado, porque às vezes, em alguns momentos, nós dizemos assim, para os outros juízo, para mim, misericórdia. Para os outros nós gostamos de condenar, mas quando é comigo o negócio, eu peço misericórdia. Então pare de pedir para os outros juízo, mas olhe para você, que o mesmo que essa pessoa talvez está enfrentando hoje, um dia pode ser você. Aquela mulher que agora era toda pecado, se depara com aquele que é todo santo. Talvez, diante da vida, nós estamos carregando um peso muito, muito pesado, que às vezes nós não conseguimos lidar com essa situação. É muito pesado, está doloroso, e às vezes nós nos sentimos sozinhos, culpados, com medo, constrangidos, envergonhados, não conseguimos erguer a cabeça para poder olhar para cima, nos sentimos com medo de tudo, e as pessoas estão dizendo, a culpa é sua, você que escolheu isso para você, é isso que você merece, e o peso está muito grande, está muito grande, está muito grande, você não está mais suportando, mas aquela mulher que era toda pecadora, ela se encontra com aquele que é todo santo e diz para ela, dá aqui o seu peso, eu posso carregar para você. O seu peso acabou, por quê? Porque eu tenho vida nova para você. Jesus quer carregar todo o seu peso nesta noite, quer jogar fora tudo aquilo que você não consegue carregar, você está com medo, com culpa, mas Jesus diz para você, filha, vá e não peques mais, amém? Glória a Deus. Esta mulher era um exemplo de fracasso, mas eu digo para você, Deus está envolvido com os fracassados. Deus olha para o fracassado e diz assim, ei, todo mundo está dizendo que não, mas eu vou provar para eles e para você mesmo, que eu posso fazer tudo novo. Coloca de pé o que está caído, coloca de pé aquele que é fracassado, que ninguém dá nada, é este Deus que eu sirvo. Certa vez um grande pastor e pregador norte-americano, do século XVIII, chamado George Whitefield, ele teve um ministério brilhante, e a sua mensagem teve um forte impacto sobre a ideologia americana no século XVIII. E certa vez, ele recebeu uma carta de acusação dos seus inimigos, e eu gostaria de compartilhar como ele respondeu esta carta. Olha que interessante. Ele recebeu uma carta de acusação dizendo que ele era falso,
sua mensagem um engodo, sua igreja uma manipulação, que ele era um mentiroso. Ele responde a carta assim: quero agradecer-lhe de coração a carta que me enviou. Quanto àquilo que o Senhor e os outros inimigos dizem ao meu respeito, eu quero dizer que o que sei a meu próprio respeito é pior do que vocês escreveram na carta. Com muito amor em Cristo Jesus e perdoado pelo seu sangue, George Whitefield. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era pior do que aquilo. Há pecados meus que, se eu dissesse neste púlpito, causaria incômodo e vergonha a todos. Certamente, mas eu sei de uma coisa, porque está tudo jogado no mar do esquecimento. Jesus diz: ei, não tem mais pecado algum, acabou. Por isso que eu sigo em frente. Eu escuto Jesus dizendo para mim assim: vá e não peques mais. Isso é graça, isso é bondade, isso é amor. É como aquele homem que certa vez pecou, chegou diante de Deus, pediu perdão. Ele sentiu o perdão de Deus, porque Deus o perdoou. O homem se sentiu leve, feliz, continuou o seu caminho. Mas passado alguns dias, ele comete um novo deslize e fica envergonhado, entristecido. E o que ele faz? Ele começa a ficar triste. A sua alegria vai se esvaindo e começa então a fugir da presença de Deus. Começa a faltar dos cultos, começa a ficar distante de tudo e de todos. De repente Deus, vendo tão triste e fugindo da sua presença, pergunta para ele assim: por que andas tão triste, meu filho? Por que você está fugindo de mim? Ele responde a Deus: estou com vergonha. Vergonha do quê? Por causa deste meu pecado. Deus diz para ele: basta que peças perdão, meu filho. E se te estiveres arrependido, eu te perdoo. Eu estou arrependido, pai, mas eu estou com vergonha. Pois esta é a segunda vez que lhe peço perdão por este mesmo pecado. Mas para sua surpresa, Deus responde a ele: segunda vez? Mas qual foi a primeira? Deus está perguntando para você nesta noite: qual foi a primeira vez que você pecou? Por quê? Porque ele já não se lembra mais. Não se sinta culpado, porque ele já lançou tudo no mar do esquecimento. E às vezes nós ficamos nos cobrando quando pecamos. Ficamos ali uma semana sofrendo com aquele pecado que cometemos e que não sentimos o perdão de Deus. E esta semana, conversando com um amigo, ele perguntou para mim: mas o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que me posicionar mais? Será que eu tenho que estar mais firme? Porque às vezes quando eu peco, às vezes fico naquele martírio. O que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer mais nada, porque a graça de Deus te alcançou. O que você precisa é se arrepender sempre e sentir o perdão de Deus dentro do seu coração. Lançar fora esta culpa que talvez está te dominando, que talvez está te atormentando, jogar fora. Não te pertence mais isso, joga fora. Não deixe o diabo ficar apontando o dedo a você, dizendo os seus pecados. Não, porque Cristo já perdoou. Mas isso não quer dizer que o perdão de Jesus é um cartão de crédito sem limite para usar no shopping do pecado. Porque tem gente que pensa que é assim: agora eu estou na graça, então posso fazer o que eu quiser. Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? O que Paulo responde? De modo nenhum. Jamais. Não é isso que ele queria propor com a graça. A graça, que eu recebo o perdão de Deus para a minha vida, eu sigo a caminhada sempre que eu erro, pedindo perdão, mas eu tenho que sempre ter uma vida que responde a este amor. Como gratidão, eu sei, Deus, que o Senhor fez tudo por mim, então a minha vida tem que ser uma resposta a esse amor teu por mim. Responder à graça de Deus. Então, não é um estímulo para você pecar, é um estímulo à santidade. Quando ele diz assim: vai e não peques mais, o que ele está querendo dizer? Ei, pratique a santidade. Ele não quer que você tenha brandura com o pecado, nem uma mordaça, mas ele nos exorta a refletir a importância da santificação. Por quê? Porque todos nós somos culpados, todos somos merecedores de críticas, e não apenas de criticar, e que todos precisamos da graça de Deus, e provada a graça que traz o perdão, caminhamos
rumo à santidade. Santidade, santidade, é isso que você precisa, viver em santidade. Agora, santidade para quê? Para que santidade? Eu fico imaginando, gente, eu estou orando, estou buscando de Deus, estou fazendo jejum, eu estou me santificando. Santificação para quê? Para você se sentir bem com Deus? Eu estou tão bem com Deus, eu converso com Deus, parece que Deus me enche de uma tal maneira, nossa, que gostoso. Que santidade é essa que não serve para nada? Santidade para se sentir bem com Deus? A sua santidade não é para você somente sentir-se bem com Deus, a sua santidade é para tocar a vida das pessoas. Porque quando eu estou em santificação, eu estou mais suscetível à voz de Deus. Eu escuto Deus com maior facilidade. E quando Deus diz, fala assim, vá até aquela pessoa. Ou melhor, ligue para ela. Diga para ela que a vida dela ainda tem jeito. Que não está acabado. Que eu ainda tenho uma oportunidade para ela. Você pega o telefone, liga para aquela pessoa. A pessoa diz assim, eu estava prestes a tirar a minha vida. Mas Deus usou a sua vida para que hoje eu continue a seguir em frente. Isso é santidade. Santidade para tocar as outras pessoas. Eu estou numa santificação que eu estou, arrepio toda hora. Quantas vezes você foi visitar um enfermo? Quantas vezes você estendeu a mão para o mendigo? Quantas vezes você ajudou alguém que estava passando por necessidade? Santidade só para mim, isso não é o que Cristo nos propõe. A minha santidade é para tocar a vida das pessoas. É para reacender a chama dentro das pessoas, é para reerguer as pessoas que estão caídas. Por isso que eu tenho que ter santidade. E o mais interessante, às vezes que eu escuto algumas pessoas dizerem assim, eu quero servir na obra de Deus. Agora eu pergunto para você, o que é obra de Deus? Não, agora eu estou livre para servir na obra de Deus, estou livre e desimpedido, vou servir na obra de Deus. Ele quer servir na obra de Deus, mas briga com todo mundo. Ele quer servir na obra de Deus, mas ninguém é bom o suficiente para ele. Ele quer servir na obra de Deus, mas nunca sequer abraçou alguém. Ele quer servir na obra de Deus, mas é um grosso. A pessoa fala com ele, é coice atrás de coice. Quer servir na obra de Deus, mas não quer se interessar pelas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. A obra de Deus são as pessoas. Isso é a obra de Deus. A obra de Deus é essa pessoa que está do seu lado aí. Olha para ela. Complicada ela às vezes, não é? Difícil de lidar com ela. Como é difícil. Se eu pudesse, colocava dentro do liquidificador e fazia um suco detox. É complicado. Mas a obra de Deus são as pessoas. Se você não consegue servir as pessoas, você não está fazendo a obra de Deus. Obra de Deus não é só pregar, obra de Deus não é só cantar, obra de Deus não é só ser missionário, não é só evangelizar. Obra de Deus é amar, obra de Deus é abraçar aquele que ninguém quer abraçar, é olhar para aquele que todo mundo desvia o olhar. Obra de Deus é estar disponível a pagar o preço pela vida de alguém. E aí? Como é que fica o negócio agora? Está disposto a servir na obra de Deus? Você está repensando agora, né? Mas você foi chamado a servir na obra de Deus. Mas lembre-se, que a obra de Deus sempre serão as pessoas. A obra de Deus é a igreja. Tudo bem, você pode até vir limpar a igreja. Mas no dia a dia, isso aqui é a igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Santidade para quê? Repense isso. Você precisa mesmo de santidade. Mas santidade para servir na obra de Deus. Para servir as pessoas. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando numa outra questão que esse texto nos propõe. Sobre essa mulher que foi pega em flagrante adultério. Por muitas vezes nós temos a ideia daquilo que, ou a maioria das coisas que são boas, ou é imoral, ou é ilegal, ou engorda. Estão por dentro, né? Engorda sabe até melhor, né? Parece que as coisas boas da vida são isso. É imoral, é ilegal ou engorda. Vamos colocar aqui duas colunas. Uma da coisa boa e outra da coisa ruim.
Coca-Cola é bom? Não, irmão, não é bom. É ruim. Fica aqui. Coca-Cola é ruim. Eu não tomo mais faz tempo. Agora, suco detox é bom? É bom, irmãos. Melhora. Ajuda a botar tudo para funcionar. Pastor Moisés faz um suco detox lá que é show. Na hora do almoço nós ficamos todo dia desintoxicado. Tem dia que sai até demais. Tá lá, é bom. Picanha com aquela gordurinha assim, ó. Picanha ainda feita com sal do Himalaia, né, Cleison? Irmãos, o Cleison mostrou um vídeo de um cara fazendo uma picanha com sal do Himalaia, que eu senti o cheiro da picanha saindo no computador. Bom. Picanha é bom? Não é bom, irmão. Talvez sem a gordurinha pode até ficar, mas com a gordurinha não é bom. Chocolate é bom? É bom, se comer de pouco, mas a gente nunca come um pouco, é ruim. Engorda. Velocidade é bom? É bom, mas a gente deve viver correndo? Não. Vamos colocar na coluna ruim. Então, comer demais é bom? É bom, né? Na hora, mas depois, irmão, então não é bom. Então não coma demais. Parece que tudo na vida que é bom, está do lado do ruim, né? E aquilo que é certo, está do lado do bom. E às vezes nós vivemos assim, parece que o que pode é sem graça, e o que não pode é o que é bom. E o religioso só faz aquilo que é bom. Por quê? Porque ele quer viver correto. Mas ele vive com aquele sentimento de frustração, que por que eu não estou fazendo aquilo que eu quero fazer? Ô, picanha maravilhosa, Coca-Cola, por que não? Ele vive frustrado. Chocolate. Agora a Juliana começou com esse negócio de comprar chocolate meio amargo, irmão. Não presta. É ruim. E às vezes nós queremos comer aquele chocolate, a sobra da Páscoa. Sobra? Não tem mais sobra, né? Acabou. A sobra dura 2 dias. Queremos aquilo que é bom e sentimos-nos frustrados por não estar fazendo aquilo que é bom. Por isso que então, tem as leis e as penas. As leis e as penalidades. Quando a mulher foi pega em flagrante adultério, qual era a lei? A mulher que fosse pega em flagrante, a mulher e, na verdade, o casal que fosse pego em flagrante adultério seria apedrejado. Qual que era a penalidade? Ser apedrejado. Qual que era o pecado? O adultério. Adultério, apedrejamento. A lei e as penalidades. Por quê? Quando Deus cria isso, é para dizer assim, ó, não pode. Então Ele criou algo tão grandioso, a tal ponto que se fizer, não é para fazer. Mas se fizer, vai ser apedrejado. Na ideia do quê? Ninguém quer ser morto apedrejado, não é verdade? Então, por isso que criou-se essa penalidade. Então, sempre tem aquelas leis e penalidades. E nós, irmãos, temos que lidar com isso por quê? Porque o pecado está sempre nos atormentando. O que é pecado? Pecado é isso aí que você é. Isso é o pecado. Você sabe o que é pecado. Todos nós sabemos o que é o pecado. A Bíblia só fala um pecado. Só tem um pecado na Bíblia. Qual é? Ir contra Deus. Tudo aquilo que eu faço contra Deus é pecado. Então, nós vivemos nessa leis e penalidades, não sabemos lidar com isso, mas às vezes o diabo fica na nossa consciência, dizendo, ei, vai lá. Por que você não pode comer aquele chocolate, aquela picanha, aquela Coca-Cola? Melhor se for um sequência do outro, melhor ainda. Por que não? O diabo ficaria, você faz o quê? Não. Mas lá dentro de você, o que você quer? Eu quero. Aí as psicólogas sabem dizer muito isso, né? É o ego, o id, o ego e o superego. Mas ali é o id, que se reprime. Não posso. Mas dentro de você, você quer. Aí às vezes você fica com medo. Por quê? Porque se eu for, eu sei que não vai ficar bom. Então eu não vou, fica com medo. Mas aí chega uma hora ou outra que você vai lá e faz. Não consegue lidar por causa do pecado. É como o pai que chega para o seu filho e mostra para ele a despensa. Está vendo aqui a despensa, filho? Você está vendo esse monte de pote de doce de leite ali. Aquele doce de leite caseiro, irmão. Sabe doce de leite caseiro? É bom, né? De Minas. Que você come com um pouquinho de queijo, né? Nossa, irmão, o sangue de Jesus tem poder.
Aí está aquele monte de doce de leite ali. E o pai diz para ele, está vendo aquele monte de pote de doce de leite com a tampinha dourada, bonitinho? Não coma daquele pote de doce de leite. Você está entendendo? Está vendo tudo aquilo que está em volta dos potes? Você pode comer, filho. Mas aqueles potes ali de doce de leite com a tampa dourada, você não pode comer. E o filho fica naquela, né? Mas por que eu não posso comer esses doces de leite? Por quê? Eu não estou entendendo. Fica questionando. Mas o pai disse que não era para comer. Mas fica questionando, por que meu pai proibiu de comer? Ele fica me proibindo dessas coisas. Doce de leite é algo tão bom, por que eu não posso comer? O filho fica questionando, mas não faz. De repente, chegam os amiguinhos que ele convidou para passar a tarde em casa. Os amiguinhos entram dentro de casa, a primeira coisa que se depara é com aquela despensa aberta. E os potes de doce de leite, com a tampa dourada, com o sol refletindo ainda, batendo assim, para brilhar as tampas douradas. Aí os amigos falam assim, nossa cara, quanto pote de doce de leite você tem aqui? Vamos comer. Ele falou, não, meu pai falou que não posso comer aqueles potes de doce de leite. Para, seu pai está te enganando. Ele quer comer tudo sozinho. Ou ele quer, numa hora que está todo mundo junto, aí ele abre. Larga a mão de ser bobo, vai lá, abre os potes de doce de leite e come. Seu pai está te enganando. Não, ele falou que não posso comer. Cara, pode comer, não tem problema nenhum. Seu pai não vai brigar com você, não, vai lá comer. Aí o que a criança vai lá e faz? Come. Se lambuza de doce de leite, come, até não conseguir mais comer. Aí começa a passar mal, aí começa a ter ânsia de vômito, aí daqui a pouco já tem que correr para o banheiro, porque o estômago já ficou ruim. Aí de repente começa a aparecer umas alergias na pele, a boca começa a ficar toda machucada, e agora, o que eu vou fazer? Meu pai falou para não comer, mas não tem outra alternativa, ele tem que falar com o pai. Aí ele chega diante do pai, o pai está ali. E o pai de longe já vai dando risada, só esperando o filho chegar. Aí quando o filho chega perto, ele nem fala nada, o pai já responde, você comeu os potes de doce de leite, não foi? Aí ele fala, foi pai, eu não consegui, eu fui lá e comi tudo. Você está vendo como está aí a sua boca agora? Pai, está toda machucada, eu estou cheio de alergia, estou vomitando, não sei mais o que eu faço. Você sabe por quê que eu falei para você não comer aqueles potes de doce de leite com a tampinha dourada ali na nossa despensa? Porque esses potes de doce de leite estavam estragados. Por isso que eu falei para você não comer. Mas você foi lá e comeu. Mas tudo bem, não tem problema, filho. Vamos tratar o que você está passando agora, tratar dessa sua ânsia, dessa dor de barriga, vamos lá. Mas pai, você não vai fazer nada? Por quê, filho? Não vou fazer nada. Você não vai me colocar de castigo? Você não vai me deixar de canto? Não vai deixar mais eu conversar com os meus amigos? Não, filho. Vamos lá. Vamos curar o que você está passando aí agora. Vamos lá, vamos tratar de você. Pai, mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É assim que Deus faz com a gente. Quantas vezes nós estamos comendo o pote que está na despensa da nossa casa? Quantas vezes nós agimos como essa criança e achamos que Deus nos proíbe? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não te proíbe, Deus está te protegendo. Quando Deus diz para você não faça, Ele não está te proibindo. Como aquele pai disse para a criança não coma, Ele não estava proibindo ela de comer, não, estava protegendo ela. Ei, filho, quando seu pai dizer para você não faça, Ele não está te proibindo, Ele está te protegendo. E é assim que Deus faz com a gente. Nós que já somos adultos, mas somos crianças manhosas ainda, que o pai fala assim, não faz. Aí você fala, eu vou fazer. Pode deixar que eu arco com as consequências, vai lá e quebra a cara. Mas Deus está sempre de braços abertos para te receber. Por isso que eu entro agora no tema desta mensagem. Quando Deus deixa de ser o problema. Antes você não iria lá comer a picanha, a Coca-Cola e o chocolate, com medo do que o pai ia fazer. Por isso você não comia. Mas agora você foi lá e comeu. E o pai te recebeu, te perdoou e disse para você, vai, e não peques mais. Ele disse para você, siga o teu caminho. Antes você não fazia porque tinha medo do que o pai ia falar. Mas hoje você não faz porque você sabe que o pai vai estar sempre de braços abertos para você. Deus não é mais o problema, sabe por quê? Porque o problema é você.
Você é o problema. Deus está sempre ali. Mas, Deus, se eu comer um pote de doce de leite de novo, o Senhor vai estar aí? Ele vai estar ali. Como isso? Deus vai estar ali. Ele não vai estar ali com algema e com chicote na mão, não. Ele vai estar ali de braços abertos para dizer, filho, eu estou aqui. Mas sabe de uma coisa? Vá e não peques mais. Esse Deus que nós temos que começar a entender e começar a servir. É um Deus que está sempre disponível, um Deus que está sempre perto, um Deus que está sempre de braços abertos, um Deus que está sempre ali te protegendo. Ele não está te proibindo, Ele está te protegendo. Ou coisa ruim que é você querer uma coisa e não poder pegar, não poder comer. É que nem aqui, irmãos, no dia da semana da Páscoa. Que tristeza é aqui nessa igreja. Por quê? Porque a pastora Cláudia faz os ovos de chocolate aí. Irmão, você vai naquela cozinha, está aquele monte de ovo lá, e você não pode comer. Aquela vontade, você vai lá, cata um pedacinho daquele trufado de nozes ali. Você não pode pegar. Por quê? Porque não é seu. Se fosse seu, você pegava, mas não é seu. Temos que começar a lembrar disso. Isso faz lembrar uma história de um pastor, que um outro pastor contou para ele assim. O pastor estava na igreja e chamou o seu diácono para fazer oração, irmão. O diácono veio, vem cá fazer uma oração por nós. O diácono subiu no púlpito e falou, Senhor, lá em Salvador isso, para você ficar bem claro, Salvador é quente ou não é? É quente. Quem já foi lá sabe que o negócio é, na sombra o negócio já, você pinga. É quente. Agora imagine esse diácono no púlpito, orando. Senhor, nós não somos como os demais, ó Pai. Nós estamos aqui na Tua igreja, aprendendo a Tua palavra, louvando o Teu nome, cantando louvores ao Senhor. Nós não somos como aqueles, ó Pai, que estão sentados agora de frente com a praia, olhando aquele mar, tomando uma cerveja geladinha. Olha a situação. Mas nós não somos como os demais. Esse aí era o quê? Era o religioso. Que estava ali, mas a vontade dele é estar lá. E quantos de nós estamos vivendo assim? Eu estou aqui, mas a vontade minha era não estar. Quantas vezes nós agimos da mesma maneira? Mas eu digo para você, deixe a graça de Deus impactar o seu coração. A graça de Deus, como esse texto nos ensinou aqui, a graça dialoga conosco. Ficou só ela e Jesus. Jesus conversou com aquela mulher. E aí? Não ficou ninguém? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ninguém te condenou. Ela respondeu, ninguém, Senhor. Isso que a graça faz. Às vezes a gente tem medo de Deus e pensa que Deus não vai conversar com a gente porque a gente pecou. Mas lembre-se que Jesus conversa conosco, porque Ele é cheio de graça. Ele é a própria graça. Então a graça dialoga. A graça também absolve. Pela lei a mulher era culpada. Mas Jesus, o Deus encarnado, diz para ela, nem tampouco eu te condeno. Acabou a acusação. Não tem mais contestação. É aquele texto de Romanos 8, 33 e 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A graça de Deus absolve. Já era, acabou. A graça de Deus também nos liberta. Liberta-nos das prisões do pecado e da culpa. A ordem é clara, vai, segue o teu caminho, entra no trilho de novo, vai embora. É uma libertação que provém da graça, objetiva, plena, sincera. Não tem discurso, não tem rodeios, não tem ameaça, não tem medo. Só diz para ela, vai e não peques mais. Liberta. E a graça também nos responsabiliza. A graça também nos responsabiliza. Por quê? A graça não é uma liberdade para fazermos o que nós queremos fazer. Como o texto que eu disse há pouco. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Quem morreu para o pecado? Então viva a graça de Deus. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, como diz lá em Tito 2:11. Então eu digo para você, se aproprie dela em um nome de Cristo Jesus.
Fiquemos de pé. Feche os teus olhos, ministério de louvor, vem cá, me ajuda. Você vai olhar para dentro de si agora. Talvez você está na sua mente aí, com vários potes de doce de leite, que você está querendo abrir e comer. Mas o pai disse para você, não come, filho. Por quê? Porque vai te fazer mal. Não come, filho, porque isso vai trazer transtorno para você. O pecado, no começo ele é bom. No meio, ele já começa a ficar sem graça. Depois de passar mais um tempinho, já perdeu todo o seu sabor. Não serve para nada. E você fica naquela frustração. É isso que o pecado faz. E o pecado, ele costuma cobrar um preço que talvez você não vai conseguir pagar. O pecado tem um preço alto. E se você entendeu que o problema hoje não é mais Deus, Ele pode vir e pagar o preço pelo teu pecado agora, como Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Este pecado que ainda te tormenta, Ele pode livrar você deste pecado. Ele pode lhe proporcionar um novo modo de viver. Ele pode transformar a sua vida. Deixe Deus se encontrar com você. Deixe a graça conversar com você. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, aqui nós estamos reconhecendo quem somos, reconhecendo o nosso estado, o quanto somos pequenos, quantas vezes nós nos achamos grandes, quantas vezes queremos conduzir a nossa vida, quantas vezes nós estamos dando a liberdade para o nosso velho homem atuar, quantas vezes nós somos como os religiosos, condenadores, julgadores, prestes a atacar uma pedra. Por vezes somos a mulher constrangida, com medo, com culpa, se lamentando, prestes a se deparar com a morte, e uma morte dolorosa. Mas, ó Deus, nós queremos nesta noite aprendemos a agir como Jesus agiu, cheio de amor, cheio de graça, cheio de compaixão, cheio de bondade. Ei, você pode até estar morrendo, mas a graça está dizendo para você nesta noite: eu lhe dou a vida novamente. Pai, que nós possamos ouvir a tua voz dizendo para nós: ei, ninguém te condenou, nem tampouco eu te condeno. Vai, segue o seu caminho, toma seu rumo, vive a sua vida e não peques mais. Senhor, nós queremos entender o que é realmente a tua graça todos os dias. E eu sei que a tua graça é uma descoberta diária. E eu quero viver assim, à sombra da cruz, à sombra da graça. Eu quero caminhar. Que os meus irmãos assim também possam fazer, caminhar à sombra da tua cruz, dependendo exclusivamente do Senhor, sabendo que o Senhor vai estar ali de braços abertos, dizendo: você fez, né? Mas vem cá, filho, eu te perdoo, e digo para você: vai e não peques mais. Nos ensina, Deus eterno, a ouvir a tua voz e caminhar em santificação, vivendo para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus.